Boa noite, irmãos. Agora é oficial, né? Nós iremos dar sequência à nossa meditação, nossas meditações no Evangelho de João, né? Capítulo 13. Hoje nós estaremos meditando do versículo 21 ao versículo 30. Há uma parte também bem conhecida no Evangelho, nos Evangelhos, né? Que é o momento onde Jesus indica o traidor, né? Aquele que havia de traí-lo. Eu gostaria de fazer a leitura desse texto e logo depois nós estaremos meditando, tá? Nas partes dele. Hoje nós não veremos versículo por versículo, mas veremos alguns pontos interessantes, né? Sobre esse contexto. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faz-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Bom, irmãos, esse é um texto onde Jesus indica aqui o traidor. Só que nós percebemos que a indicação que Jesus deu, ela foi meio restrita a João, né? O discípulo amado aqui se entende como sendo o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, e talvez Pedro, né? Que solicitou a João que perguntasse a Jesus. É interessante nós termos um entendimento, né? Desse contexto aqui, de como era a posição que eles ficavam ali, né? Eles estavam, lembrando, né? Eles estavam aqui comemorando a Páscoa. Não se sabe, aqui no Evangelho de João, como ele não menciona a instituição da ceia, então não se sabe exatamente aqui, nesse Evangelho, não se sabe exatamente qual o momento que Jesus institui a ceia. Mas nós sabemos que é nesse contexto, onde há a realização da Páscoa, a comemoração da Páscoa, e também, nesse contexto, tem a realização, a instituição da ceia. Como eles estavam, onde eles estavam, né? Nós sabemos que há um quadro aí muito famoso e muito conhecido, né? Famoso e conhecido é redundante, né? Mas eu acho também caríssimo, né? Deve ser caríssimo esse quadro. Só que esse quadro descreve uma mentira, né? Historicamente, esse quadro não descreve uma verdade. Porque no quadro, que é muito conhecido, você provavelmente já viu alguma cópia ou já viu o original, né? Bom, que eu acho muito difícil. Mas quando o pintor fez o quadro, ele descreveu ali os discípulos sentados em uma mesa das quais nós conhecemos, né? A posição que nós conhecemos, uma mesa bem comprida e os 12 sentados uns do lado do outro, sentados em cadeiras e tal. Jesus no centro. Só que, historicamente, o que se conhece sobre as comemorações, as formas como eles se alimentavam, é diferente. Naquela época, a mesa que se tinha era uma mesa baixa, né? Uma mesa bem baixa, onde eles, para comerem nessa mesa, eles tinham que usar o cotovelo esquerdo, né? Eles reclinavam sobre essa mesa com o cotovelo esquerdo e
se alimentavam com a mão direita. Então, essa, historicamente, é a forma como eles se alimentavam, como eles se portavam perante uma mesa. E quando eles estavam reclinados sobre a mesa, os seus pés ficavam para fora. E, imaginando assim, Jesus provavelmente... E essa mesa, né, dizem que o seu formato geralmente era um formato em U. Um formato em U, e que possivelmente Jesus poderia estar no centro, né, no meio do U. E ali os discípulos no contorno dessa mesa. Bom, no contexto, se nós pensarmos assim, é até mais fácil de nós entendermos, né? Nós percebem aqui que o apóstolo João, né, o discípulo amado, ele estava à direita de Jesus. Por que à direita? Nós podemos considerar. Porque quando uma pessoa está apoiada com o seu cotovelo direito, com o seu cotovelo esquerdo, facilmente a quem estiver à sua direita consegue encostar no seu seio, no seu peito, né? Dificilmente o da esquerda faria isso. Então, podemos entender assim, que João Batista estava à direita de Jesus e que possivelmente João Batista, né? João Apóstolo. João Batista ficou lá no início do Evangelho. Bom, e que João, o discípulo, Pedro, possivelmente estaria do outro lado da mesa, de frente para João, para poder gesticular, né? Porque nós vemos um texto aqui que Simão Pedro faz sinais a este para que perguntasse a Jesus quem era a pessoa, quem era o traidor. Então, Pedro provavelmente estaria em frente, né? Como a mesa é um U, ele estaria em frente ali, fazendo sinais para o apóstolo João. O apóstolo, o Judas Iscariotes, possivelmente, ele estaria à esquerda de Jesus. Por quê? Porque seria uma posição favorável para Jesus entregar a ele o bocado molhado. Jesus descreve aqui, né? Que ele molha aquele bocado, né? E entrega para Judas. E Judas come. Não somente nisso, mas também há uma conversa que Judas tem com Jesus neste momento. E essa conversa é descrita lá em Mateus. Quando Judas pergunta assim a ele, deixa eu ver aqui. Mateus 26, versículo 25, fala assim: E respondendo Judas, o que o traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? E Jesus respondeu, né? E ele disse: Tu o dissestes. Que momento foi esse aqui? Foi o momento onde Jesus anuncia o traidor. Os discípulos questionam entre si, né? E Judas questiona ali, e Jesus diz isso a ele. No contexto da época, quando há uma resposta assim, fica implícito de que talvez realmente aquela pessoa seja a pessoa a qual Jesus está se referindo, né? Na conversa. Então, alguns dizem que possivelmente essa conversa entre eles foi uma conversa meio particular entre Jesus e Judas, como a que Jesus teve com João. Com João, o apóstolo. Por que aqui Jesus teve com João, o apóstolo, foi particular? Porque quando Judas saiu, os outros não entenderam. Percebe? Quando nós vemos aqui, os outros discípulos simplesmente eles não sabiam por que ele tinha saído. Por que ele saiu? Eles pensavam, bom, ele saiu provavelmente para comprar alguma coisa. Jesus pediu para que ele fosse comprar alguma coisa. Ou que ele fosse dar dinheiro aos pobres, como ele cuidava da bolsa. Então, esse é mais ou menos o contexto, né, do momento que Judas trai a Jesus. E interessante, irmãos, eu gostaria que nós meditássemos em cima desse contexto, é o que Jesus vem afirmando sobre este momento. O que esse momento seria? Esse momento seria o momento da glória de Jesus, onde Jesus seria glorificado. Como ele mesmo afirma aqui no versículo 31, né? E 32 também, ele fala: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele.
Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. E não somente esse texto, mas nós vemos lá no início, nós vemos outras partes, né, Jesus afirmando isso, mas vemos lá no início o apóstolo João, quando ele descreve, né, que Jesus esteve no nosso meio, ele fala que vimos a glória de Deus, né, em Jesus, que eles viram a glória de Deus em Jesus Cristo, como o unigênito do Pai. Então, aqui nesse texto nós conseguimos ver, né, a glória de Jesus em alguns aspectos. Né? Em alguns aspectos que eu estava estudando, eu vi alguns comentários bem interessantes sobre isso. Um deles foi do John MacArthur, talvez vocês conheçam, né? Já ouviram falar dele. Ele faz um comentário sobre esse episódio de Jesus, ele cita uma lista um pouco mais extensa, eu peguei somente alguns pontos aqui, que fala sobre a questão desse, que Jesus diz aqui, tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou. Tendo dito isto o quê? Né? Lembrando um pouco do estudo passado, Jesus, ele estava ali, eu poderia dizer, né? Ele estava ali dando ânimo àqueles discípulos, né? Animando aqueles discípulos. Em que sentido? No texto passado, nós vimos que Jesus anunciou que ele seria traído e que ele estava dizendo isto para que aqueles discípulos, quando acontecesse, aqueles discípulos continuassem fiéis, continuassem crendo que ele era Deus, que ele era Jesus, que ele era o Senhor, né? Que ele era o Cristo, né? Que ele é o Senhor. Então, eles precisavam continuar crendo nisso. Então, Jesus dá essas palavras de ânimo nos versículos finais, né? Versículos 18 e 19. Então, Jesus, depois de ter dito estas coisas, ele turbou-se em espírito, como dizem em outros momentos, que ele também turbou-se, e ele faz uma afirmação, olha, preste atenção. Na verdade, é mais ou menos isso, olha, preste atenção. Digo que um de vós me há. Nós vemos a glória de Jesus, irmãos, no seu sofrimento pelas nossas almas. Jesus turbou-se. John MacArthur, ele cita, né, vários pontos, mas eu copiei aqui uns 2 ou 3, né? Jesus estava perturbado porque podia ver com o seu olho onipotente Satanás movendo-se ao redor de Judas. Como nós vemos no nosso texto, quando Judas tomou o bocado molhado, Satanás entrou dentro. Jesus, irmãos, nós sabemos que ele é onisciente, onipotente, ele poderia ver todas as coisas, ele enxergava todas as coisas. E ele poderia ver ali Satanás naquele momento circulando sobre Judas para poder entrar dentro de Judas e fazer aquilo que ele queria, trair Jesus. Jesus poderia ver isso. São pensamentos os quais nós podemos ter. O que poderia ter perturbado Jesus? Jesus poderia ver muitas coisas as quais nós não vemos. Outra coisa que ele põe aqui, que Jesus ele estava perturbado porque ele tinha conhecimento do pecado que Judas estava cometendo e do terror que é a penalidade sobre aquele pecado. Jesus sabia muito bem qual a condenação daquele pecado. Jesus conhecia muito bem a miséria daquele pecado que Judas estava cometendo naquele momento e o quanto ele sofreria por causa disso, por causa desse pecado. E não somente isso. Jesus sabia muito bem que aquele pecado de Judas, ele era um mero exemplo, uma figura de muitos pecados dos quais Jesus levaria sobre si. Pecados como esse, de traidores, pecados piores, né? Pecados maiores, pecados, né? Nós podemos dizer maiores ou menores, mas muitos outros pecados cairiam sobre Jesus. Ele tinha conhecimento de tudo isso. Jesus levou sobre si
todos os pecados, inclusive os meus e os seus. E ele tinha conhecimento. Aquele pecado que Judas estava cometendo era só um exemplo. Então Jesus turbou-se naquele momento. Jesus estava realmente sofrendo, né? Por causa das nossas almas. E isso, irmãos, mostra a nós a glória de Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo mediante essa obra maravilhosa. Né? Essa obra que ele realizou perfeitamente, segundo a vontade de Deus. Por isso que ele afirma, né, que agora Deus seria glorificado nele. Deus o glorificaria. Então, isso por quê? Porque Jesus estava cumprindo perfeitamente. Nós vemos, né, a glória de Jesus no testemunho de Judas. Lembra? Aqui não nesse texto, né, mas em outro texto, quando o Judas, ele tem... Lá fala arrependimento, mas não é um arrependimento segundo Deus, é um arrependimento segundo o mundo. Não é um arrependimento de um convertido, um arrependimento que nós podemos chamar mais de remorso. Judas, quando ele sente isso, ele vai, entrega, né, vai para entregar aquelas moedas aos fariseus, aos saduceus, né, aos líderes religiosos daquela época. E ele diz, ó, pequei traindo sangue inocente. Isso está lá em Mateus 27, versículo 4, final do versículo. Pequei traindo sangue inocente. Bom, Judas viveu por 3 anos com Jesus e não conseguiu ver, né? E ele viveu particularmente, né? Ele viveu 3 anos com Jesus, andando com Jesus em todos os momentos como discípulos. Ele não conseguiu ver sequer um motivo para trair Jesus. Um motivo sequer. Algo que pudesse justificar sua traição. Ele não encontrou nada. Por isso ele podia declarar assim, olha, pequei traindo sangue inocente. Por isso nós podemos analisar aquela verdade que Jesus, quando ele faz uma pergunta retórica para os seus perseguidores, né? Quem dentre vós me convence de pecado? Isso está lá em João capítulo 8, versículo 46. Nós sabemos que ninguém poderia convencer Jesus de pecado porque ele não tinha pecado. Então nós conseguimos enxergar a glória de Jesus até mesmo nesse testemunho de Judas. E que Jesus, mostrando que Jesus era perfeito. Por mais perto que você pudesse ter dele, você não conseguiria ver sequer um erro, um pecado. Judas não conseguiu. Sendo imparcial. Judas era uma pessoa que poderíamos dizer totalmente imparcial, diferente dos outros discípulos. Os outros discípulos, eles estavam seguindo Jesus e queriam continuar seguindo Jesus. Não passavam sobre a cabeça deles trair Jesus. Mas Judas já estava em seu coração e sua mente trair Jesus. Então nós podemos dizer que ele é um personagem imparcial. E mesmo com essa imparcialidade, ele não conseguia ver sequer um erro. Porque quando nós somos parciais, né? Às vezes nós não enxergamos algumas coisas. Ficamos meio cegos, né? Então, por isso que eu estou citando o fato de que Judas era imparcial aqui. Mas ele mesmo sendo assim. Não chegou um erro, nem ele, nem os inimigos. Jesus, nós vemos a glória de Jesus na sua santidade, no quão perfeito ele era. Vemos a glória de Jesus, né, como nós podemos analisar no texto, na sua divindade e na sua humanidade. Na sua humanidade, na sua divindade, nós vemos porque Jesus estava sempre sob o controle das coisas que cercavam a sua morte, os eventos sobre a sua morte. Como ele mesmo relata em João capítulo 10, versículo 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. De que ele está falando? Ele está falando da sua própria vida. Ele que dá a sua vida. Ninguém poderia tirar. Ele tinha controle sobre isso. Então nós enxergamos a divindade de Jesus nesse todos esses aspectos.
Jesus não estava ali inocentemente sendo morto, como muitas pessoas pensam. Jesus estava ali seguindo os propósitos de Deus, ele tinha conhecimento, ele tinha ciência disso. Foi para isso que ele veio, como ele mesmo afirma. Foi para isso que eu vim. Então nós vimos a glória dele nessa sua divindade, né? Na sua divindade, que é demonstrada nessa sua soberania. Jesus estava no controle das coisas. Nós podemos entender isso até mesmo quando ele fala assim, ó, lá no versículo 27, ele fala a Judas, depois que Judas tomou o bocado, depois que ele, né, deu o bocado a Judas e ele, em Satanás entrou nele, ele fala assim, ó, o que faz. Deus precisava sacrificar o seu cordeiro e o seu cordeiro era para ser sacrificado no filho. E Jesus estava sob o controle. Não era no momento dos seus inimigos queriam tirar a sua vida, era no momento dele. E Jesus estava fazendo com que essas coisas acontecessem. Ele estava. Mas nós também vemos a humanidade de Jesus no seu sofrimento, irmão. Jesus, sendo soberano, estando no controle de todas as coisas, ele não era uma pessoa totalmente desprovida de emoção, de sentimento. Por isso que ele se turbou. Por isso que ele ficou perturbado. Tem uma passagem lá em Hebreus que descreve muito bem isso, né? Hebreus capítulo 5, versículo 7, lá diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas. Por quê? Porque ele era também tempo. E nós vemos a glória de Jesus na sua humanidade, sendo obediente, como servo, obediente até a morte. Até a morte de cruz. Tudo isso para a glória de Deus, em obediência aos ensinamentos, às determinações de Deus, Jesus fez perfeitamente. Perfeitamente. Nós vemos a glória de Jesus na sua paciência. Porque, irmãos, mesmo Jesus sabendo que Judas era aquele pelo qual ele iria ser traído, Jesus não disse isso. Jesus não disse isso aos discípulos. Jesus não excluiu Judas dos 12 naquele momento. Jesus não excluiu em momento algum. Jesus poderia muito bem ter falado quem seria para que os outros tivessem uma reação contra ele, mas Jesus não fez. Nós podemos dizer até mais. Jesus tratou Judas da mesma forma que tratou os outros. Porque percebe que ninguém sabia. Quando ele fala aqui no versículo 22, duvidando de quem ele falava. Ou seja, eles olhavam uns pelos outros, mas falavam assim, poxa vida, Jesus está falando de quem? Porque ele trata todos nós da mesma forma. Todos nós somos tratados igualmente por ele. Nós não vemos Jesus, né? Eu estou dizendo aqui, eles não viam Jesus tratando alguém, um ou outro mal, diferente. Não, Jesus tratava todos iguais. Como discípulo, a graça dele era igualmente distribuída. Então, Jesus, mesmo conhecendo maldade do coração de Jesus, perversidade,
Jesus teve paciência. Irmãos, no dia de hoje não é diferente. Jesus continua tendo paciência. Quantas vezes, né, a gente observa as coisas neste mundo, as pessoas simplesmente se levantam contra coisas de Deus, contra Jesus, fazem piada, simplesmente Jesus continua tendo muita paciência. Às vezes a gente, na nossa prazer, queremos que Deus derrame fogo do céu e queime todo mundo. Às vezes fica meio irado assim, a gente é indignado com essas coisas, a gente tem vontade que Deus pune logo essas pessoas por elas fazerem essas coisas. Mas Deus continua mostrando a sua paciência, a sua longanimidade. Mas, irmãos, haverá um dia onde essa paciência chegará ao fim, né? Haverá um dia onde chegará o momento onde Deus cumprirá aquilo pelo qual ele vem. Ele determinou, né? Ele vem dizendo na sua palavra. Como o apóstolo Pedro diz muito bem, né? Ele diz isso lá no 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Primeiro ele descreve aqui a questão do que parece que está demorando esse dia, né? Muitos até fazem piada sobre isso, né? Tiram chacotas disso. Mas já tem mais de 2000 anos e esse Jesus não volta. Pedro explica sobre isso e depois diz que esse dia sim virá, sim. O Senhor, diz assim, 2 Pedro 3, 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Bom, o que podemos dizer? Você não se arrependeu aqui de Cristo? Aproveite enquanto ele continua sendo paciente e enquanto ele convida. Né? Porque sempre que ouvimos o estudo da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, nós ouvimos sobre Jesus Cristo. De alguma forma, Jesus Cristo está sendo transmitido, ele está transmitindo a sua palavra, e o que nós devemos fazer mediante ele? Devemos considerá-lo. Considerando, examinando as nossas vidas. Se eu não me arrependi, me arrependo. Me arrependa dos meus pecados, de Deus. Se eu me arrependi e criei, que eu continue me arrependendo e confessando. Então, irmãos, nós vemos a glória de Jesus nessas coisas e em muitas outras coisas. Poderíamos citar diversas coisas, diversas atitudes que Jesus teve, a sua humildade, né, como nós vimos no texto estudos anteriores. Sua humildade em estar ali servindo, fazendo um papel deprimente, né? Um papel humilhante ali de servir aqueles discípulos, ensinando eles a serem humildes. E muitos outros que poderíamos estar citando. Mas nós iremos ver um outro aspecto, né? E, na verdade, esse aspecto ele destaca a glória de Deus. Nós iremos ver a profundidade do pecado, a maldade do pecado. O pecado de Judas, o que ele fez, né? O pecado de Judas, ele deve fazer com que nós tenhamos uma compreensão mais profunda de quão terrível é o pecado. Nós devemos ter um entendimento da maldade que é o pecado. Tem uma citação de Martin Lloyd Jones que eu achei bem interessante, eu gostaria de citar para os irmãos. Né? Ele fala assim: são as pessoas que têm a compreensão mais profunda do pecado e do... Vou ler novamente.
são as pessoas que têm a compreensão mais profunda do pecado e do que ele significa, que têm maior compreensão e a apreciação do amor, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Uma visão superficial do pecado leva a uma visão superficial da salvação e uma visão superficial de tudo mais. Entendeu? O que ele está dizendo é que quando nós temos uma visão superficial sobre o pecado, da maldade do pecado, da perversidade do pecado, nós temos uma visão superficial do amor de Deus, da graça de Deus, da obra de Deus, de tudo mais. Para nós termos uma compreensão do que Cristo fez, né? Para nós termos uma compreensão próxima do que Cristo fez, do amor de Deus, do amor de Cristo, dessa grandiosa obra, nós precisamos conhecer mais e mais com a perversidade do pecado, a maldade no pecado. Ele não está dizendo aqui que as pessoas que pecaram muito, essas pessoas entendem sobre isso. É isso que ele está dizendo. Porque muitas pessoas, elas pecaram muito, se converteram, mas ainda continuam ignorantes sobre a perversidade do pecado. Sobre o quão mau o pecado é. Quão perverso ele é. Esse entendimento precisa... Nós temos, quando nós estudamos a palavra de Deus, e compreendemos o que o pecado fez no homem. O quanto o pecado afronta a Deus. O que Jesus teve que fazer por causa dos nossos pecados. Quando nós passamos a ter uma compreensão melhor disso, melhor nós entendemos o amor. A obra. Então, irmãos, nós vamos ver aqui um pouco sobre esses pecados de Judas, né? Nós vemos o pecado de Judas, essa terrível natureza do pecado, né? Mas antes de nós mencionarmos mesmo sobre o pecado, é um ponto bem interessante. Antes de nós começarmos a criticar Judas, né? A jogar pedras sobre Judas, nós precisamos, irmãos, ter em mente de que se a graça de Deus não tivesse vindo sobre as nossas vidas, nós teríamos as mesmas atitudes. Porque nós temos a mesma semente em nós, a mesma disposição em nós de trair. Nós não fazemos por causa da graça de Deus. Porque Deus transformou as nossas vidas. Por isso nós não traímos. Então, antes de nós queremos jogar pedra nele, né, Judas, queremos criticar, nós precisamos ter isso em mente. Qualquer um de nós, sem a graça de Deus, poderíamos fazer. As pessoas lá fora, elas blasfemam contra Jesus, fazem piada das coisas de Deus, porque elas não foram alcançadas. Porque a graça de Deus não chegou a elas. Porque se eu e você não fôssemos alcançados pela graça de Deus, talvez nós estaremos lá fora fazendo as mesmas piadas. Irmãos, tem um comentário de hoje eu estou cheio de comentários aqui, né? James, esse eu não vou arriscar pronunciar, Boyce, uma coisa assim, tá? Ele faz um comentário interessante, baseado nisso, na atitude de Judas. Ele disse assim que o homem, para se achegar a Deus,
ele precisa muito mais de um testemunho. Por quê? Porque essa passagem de Judas nos ensina. Porque Judas teve o maior exemplo que alguém poderia ter na terra, do seu lado. E, no entanto, ele continuou morto em seus delitos. Há algum exemplo que poderia superar o exemplo de Cristo? Algum testemunho que poderia superar o testemunho de Cristo? Não existe. E, no entanto, esse testemunho andou com Judas durante 3 anos. E Judas morreu por seus pecados. Então, o que esse comentário dele diz é que precisa muito mais do que um bom testemunho para que alguém se converta. Precisa que a graça de Deus nos alcance. Precisa que Deus mude o seu coração também, para que ele seja capaz de crer em Cristo. Se isso não acontecer, se Deus não mover, a pessoa continuará, morrerá nos seus pecados, continuará incrédula. Então, irmãos, o pecado de Judas, ele serve como uma grande advertência aos religiosos. Este é um ponto. Uma grande advertência, porque muitos são os religiosos que se cegam para a necessidade de um novo nascimento. As pessoas se apoiam à sua vida religiosa, às suas obras, às coisas que elas fazem, acreditando que a sua justiça trará a eles a salvação. Mas o texto nos mostra claramente a vida de Jesus Cristo, com Judas acompanhando, nos mostra claramente que uma vida de religiosidade não salva ninguém. Judas permaneceu 3 anos com Jesus, no entanto, continuou sendo um incrédulo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: não te espante de te ter dito necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era um religioso, um líder religioso, né? Um príncipe entre os judeus, um homem que provavelmente pregava, né? Ensinava os judeus as escrituras. Jesus disse a este homem: necessário vos é nascer de novo. Então, o exemplo de Judas, a vida de Judas, é um grande alerta para os religiosos. Um grande alerta para a necessidade do novo nascimento. Precisam nascer de novo. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo disso. E tem uma pessoa que poderia se gloriar nas suas obras, era Saulo. Tá? Estudou com Gamaliel, conhecedor das Escrituras, zeloso ao ponto de perseguir a igreja. E, no entanto, este homem, só viu que a sua própria justiça não servia de nada quando Deus o derrubou na estrada de Damasco. Deus mostrou para ele que a sua própria justiça era lixo, esterco, como o apóstolo Paulo descreve, né? Era esterco, não servia para nada. Tudo o que ele fez, a perseguição que ele fez à igreja, né, acreditando que eram apóstatas da fé judaica, quando ele fez isso, ele estava na sua incredulidade, querendo buscar a justiça própria. Deus mostrou a ele que tudo aquilo era. Nós, irmãos que vivemos na igreja, conhecemos, né, a religião. Eu já pude conversar com algumas pessoas que conseguiam decorar passagens gigantescas da Bíblia. Eu até ficava admirado, falei, nossa, legal. Mas, irmão, nós sabemos que nada disso salva. O que salva é Jesus Cristo. Não são as obras
que eu fiz no passado, que eu estou fazendo hoje, ou que eu vou fazer no presente, no futuro. É o que Jesus fez na minha vida. Isso é que são. As outras coisas são consequências do que ele já fez. Então, a religiosidade, ela faz parte, ela entra nas nossas vidas e deve fazer parte das nossas vidas quando nós somos salvos. Isso é uma religiosidade aceitável, sim, verdadeira. Uma outra coisa que nós podemos ver no nosso texto, nós vemos no pecado de Judas, na vida de Judas, é que sempre estaremos sujeitos a encontrar hipócritas entre os seguidores de Jesus Cristo, entre aqueles que professam seguir Jesus Cristo. Um grande exemplo disso é o próprio Judas. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi. Algumas pessoas falam assim, eu não vou para a igreja porque lá é cheio de hipócritas. Sim, mas no mundo também tem hipócritas, tem? Lá no mundo também tem. A questão é, havia um hipócrita entre os discípulos, Judas, e isso não mudou quem Jesus era. Isso não alterou o quem Jesus era. Jesus continuou sendo Deus. Jesus continuou sendo o Salvador, o Messias. A traição de Judas, o fato dele ter participado da igreja, não mudou isso. O fato de ter hipócritas nas igrejas lá primitivas, nas igrejas em toda a história, não muda o fato de que a salvação se encontra unicamente em Cristo. Porque as pessoas que questionam sobre isso, elas precisam ver quem é Cristo e não quem são os hipócritas dentro das igrejas. Mas quem é Cristo? E se ele, não é um. Isso é que ele precisa. Isso é que as pessoas precisam. Se ele não é. Se os outros são, glória a Deus. Mas, irmãos, nós não devemos assustar se aparecer um. Porque essas coisas, como as Escrituras mostram, não só com o exemplo de Judas, mas em todo o decorrer das Escrituras, no Novo Testamento, há pessoas que saem porque não são do meio. E como nós já dissemos, Judas fez o seu papel muito bem. Porque ninguém, nenhum dos discípulos imaginou que ele seria um traidor. Quando Jesus falou lá, que alguém havia de trair, ninguém aqui apontou para ele. Ou seja, Judas não era um vilão vestido com capa preta, vou ganhar dinheiro agora nas custas de Jesus. Não. Os discípulos não perceberam isso. Quando Jesus falou que alguém ia traí-lo, todos eles ficaram tristes, perguntando: Senhor, sou eu? Bom, irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro é que haverá hipócritas, sim, nas igrejas. Pessoas que se dizem seguidores de Cristo, mas não são. Isso nós vemos no exemplo de Judas, nós vemos no exemplo de vários outros, Alexandre Baconeiro, etc. Paulo cita alguns, fora os vários judaizantes, que entravam querendo trazer ensinamentos judaicos dentro das igrejas. Isso é fato. Mas esses hipócritas, nós sabemos que eles enganam a nós.
enganam as pessoas. Mas a Deus, Deus não engana. Outro ponto, irmãos, interessante, nós devemos considerar no pecado de Judas é qual é a nossa motivação. O que motivava Judas a seguir Jesus? Interesse, né? Judas tinha interesse. É isso que motivava ele a seguir Jesus. Então, qual seria o interesse? Possivelmente, um interesse que ele tinha era que Jesus realmente se tornasse o Cristo, reconhecido pelo povo judeu, um grande político, um grande rei político. E, consequentemente, ele estaria ao lado desse rei, cuidando dos tesouros do rei, né? Já estava cuidando ali da tesouraria da igreja, cuidando dos tesouros do rei. Esse era o interesse dele. Só que quando ele começou a ver que Jesus estava falando muito, que deveria morrer, e os inimigos, né, os fariseus não estavam proclamando ele, Jesus, como Messias, né, reconhecendo ele como Messias, pelo contrário, estavam querendo matá-lo. O que ele fez? Traiu Jesus. Então, os interesses, a motivação dele era essa. Interesses materiais. Irmãos, nós sabemos que muitas são as pessoas que vêm a Jesus por interesses materiais. Às vezes uma enfermidade, às vezes problemas financeiros, emocionais. E muitas dessas pessoas verdadeiramente se convertem. Verdadeiramente se convertem. Mas o que acontece se as coisas simplesmente viram de cabeça para baixo, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Qual a nossa reação se as coisas começam a dar errado? Como aconteceu com Judas. As coisas começaram a dar errado para ele. Ele falou, puxa vida, eu acho que esse reino, esse governo messiânico por Jesus não vai dar certo. Então, nos dias de hoje, se as coisas começam a dar errado para nós, qual será a nossa reação? Então, irmãos, devemos sempre, né? Nossa carne é fraca. Às vezes nós titubeando, né? Ficamos titubeando entre pensamentos. Por isso devemos termos a resposta, né? Sempre na ponta da língua, na nossa mente, no nosso coração. O que me motiva a seguir Jesus? Saber o por que eu sigo Jesus? Eu sigo porque ele é o meu Senhor, meu Salvador. Eu preciso ter isso em mente. Eu sou um servo dele. Preciso seguir. Para onde irei? Só ele tem as palavras de vida eterna, né? Como diz o apóstolo. Para onde? Irmãos, esse texto serve muito para nós estarmos sempre examinando nossos corações. Tá? Grande sinceridade, forma sóbria, né? Consciente. Analisando o nosso coração, e por que nós seguimos o Senhor, e por que fazemos isso ou aquilo. A gente tem que estar no controle de todas as coisas das nossas vidas. Quando Deus muda as nossas vidas, Jesus está no controle. Quando Deus ainda não mudou, Jesus não significa nada. Que Deus nos ajude, que a sua palavra fale sempre aos nossos corações. Nós vamos colocá-la nos nossos corações. E nós não pecarmos contra o Senhor. Tá? Andando em obediência, andando em cumprimento. Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmãos, pela atenção.